Olá, galera do YouTube, estamos aqui com mais uma dica super legal para você programador e desenvolvedor. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, de conexão e desempenho para as nossas aplicações via internet. Assunto aí que muitos têm dúvida, e aqui tem uma dica muito legal aí para nós melhorarmos aí as nossas aplicações. Espero que vocês gostem e dê seu like aí, se inscrevam no nosso canal e vamos lá, galera. Bom, pessoal, para explicar melhor assim esta parte, criamos aqui um pequeno aplicativo. Nele colocamos aqui um banco local com a conexão local e também um banco na nuvem, conexão via internet, ok? E temos aqui alguns pontos para que a gente pode medir, né, esses resultados, ok? Então aqui a gente vamos falar de índice, de velocidade, né, e também das consultas, ok? Então aqui, ó, esta é a parte que está o banco local. Como vocês podem ver, tem a parte do aplicativo local. Então está conectado a um banco local. Lembrando que o banco local ele sempre é mais rápido, não é? Então assim não influencia tanto, não tem tanta percepção essa parte de consulta. Claro, o índice eles são muito importantes. Eles facilitam, né? E agilizam, né, a consulta, então fica bem mais rápido. Só que os índices, o que acontece? Na aplicação vinculada, o Access ele não se comporta dessa forma. Então o que acontece? Nós temos lá os nossos índices no MySQL, no banco da nuvem, que é o certo, né, a gente criar lá os nossos índices também. E apesar do MySQL fazer, né, o trabalho dele certinho, mas isso não afeta, né, essa conexão do Access com o MySQL. O vínculo ele não traz o índice. Então o que acontece? A gente perde um pouco de desempenho. Então a solução que a gente encontrou foi assim, né? No caso de conexões Access com ODBC e MySQL, a gente vai ter um ganho muito grande na consulta. Então o que acontece? Já que se perde aí os índices, para viabilizar e ficar mais rápido, aqui está um exemplo assim bem prático, olha, que a gente vai fazer na consulta. Então a grande sacada aqui seria na consulta do script. No caso do banco local, isso não afeta muito, mas também ganha um desempenho considerável, fora os índices, né, que já também ganham. No caso da nuvem, o que acontece? A gente vai, ou seja, nós vamos ganhar esse desempenho na consulta. Então é muito importante isso, que em toda a nossa aplicação a gente construa, né, os scripts SQL das consultas, evitando o máximo, só nos últimos casos, né, de selecionar toda a tabela. Por exemplo, o comando select tudo.from, ou seja, select asterístico from, ele traz toda a tabela. Então o que acontece? Aí se tem lá 50 campos, ele vai buscar os 50 campos para depois trazer o resultado. Então o que acontece? Isso causa lentidão, tanto no local, que é quase imperceptível, mas no caso de banco de dados vinculado, isso é bem nítido e é um atraso legal na nossa aplicação. Então qual que é a solução? Aqui a gente sugere que os scripts sejam escritos de forma mais, vamos dizer assim, mais objetiva. Então, note aí que na aplicação tem 4 campos, ou 3.
ou que seja 10, não importa. Na consulta, nós devemos, né, buscar somente esses campos. Então, por exemplo, se você precisa lá de um valor total, se você precisa do código, se você precisa de um nome, foque só nesse, entendeu? Nunca coloque tudo da tabela, ou seja, o asterístico. E essa é a grande sacada aí para a aplicação dar um salto, né, de desempenho, como a gente vai mostrar aqui. Então, note aí, ó, que no script nosso aí de uma aplicação, como exemplo, né, essa é uma aplicação real, no sistema já pronto. O que aconteceu? Ela foi construída em banco local, mas depois tivemos a necessidade de passar ela para a nuvem. Aí vieram os problemas. Então, o que acontece? Tivemos aí que buscar, né, a solução, já que não podemos contar com índices nesse tipo de conexão da melhor forma. Então, achamos aí uma solução bem legal, bem prática, que estamos compartilhando aí com vocês justamente para isso. Eu acredito que isso funcione também em outras linguagens. Então, o que acontece? Nós precisamos pensar nessa hora em otimizar, né, essas consultas dessa forma, buscando somente os campos que precisamos. Então, olha aí a lentidão que fica, tá vendo? Quando buscamos aí todos os campos, olha só o que acontece. Essa é uma aplicação que está rodando via internet. Então o resultado é bem ruim, não é? Isso em se levando aí que temos poucos registros, 300 e poucos. Imagina um banco de dados que tenha mais de 6.000 registros, entendeu? Então olha aí, ó. Aqui agora vamos colocar aqui a forma otimizada. Então, veja bem, vamos buscar só os campos das tabelas que realmente importam. E aí a mágica está feita. É um resultado muito assim satisfatório. E isso realmente ajudou, né, a solucionar e a tampar um pouco aí o buraco daquele problema do índice. É claro, aqui a ideia dessa aplicação é o vínculo, mas você pode também construir a aplicação direto usando MySQL, ok? Então veja bem agora aí o resultado, olha só como melhorou. É praticamente instantâneo. Então a grande sacada aí é usar, né, na hora de fazer o script, não usar essa forma de consulta. Isso para todos os módulos. E aí teremos aí um ganho muito considerável e viabiliza, né, qualquer aplicativo a usar aí essa forma de conexão, que funciona muito bem. O Access, ele faz seu trabalho direitinho, se tiver configurado, como a gente mostrou em outros vídeos, certo? Esse tipo de conexão. E olha ali, só mostrando aqui, ó, lá no MySQL, tem lá os índices, olha. Eles estão criados lá, mas não estão sendo tratados da forma adequada, como numa conexão local. Então, o que acontece? Tem a perda aí do índice, aonde podemos aí minimizar esse impacto aí, utilizando a consulta, vamos dizer assim, mais inteligente. Uma consulta mais focada, entendeu? Então isso aqui ajudou bastante aqui no nosso dia a dia, e a gente está passando aí para vocês justamente para que vocês também, né, possam, quem tem esse problema aí, que a gente já se deparou aqui com vários aplicativos, até de celular também, que tem esse problema de demora. Então o que acontece? Eu sei que existem outros métodos e também outros tipos de conexões. Nós sabemos aqui também que tem outras maneiras de se criar isso. Mas no nosso caso, como a gente já tem outros vídeos de tabela vinculada, que por sinal tem feito assim bastante aí, agradou, né, bastante pessoas. Por quê? Porque ajudou, né, de uma forma aí simples e também por não ter um custo, né, de você
ter que ficar pagando, né, provedor, que nem esse tipo de coisa. E aí o pessoal gostou bastante, então a gente está passando aí justamente para dar essa dica aí, que as pessoas continuem, né, fazendo esse tipo de aplicação, porque como nós falamos aqui, existe já bastante cliente que usa, né, aplicação assim e está se dando bem, certo? Então é uma forma prática, legal, acredito que não é difícil de fazer, e se seguir certinho os passos, olha aí, ó, só mostrando, né, para vocês verem como estavam. Essa aplicação ela foi construída todinha sobre um banco de dados local. Funcionou perfeitamente, por isso que nunca foi mudada. Porém, só foi passar ela para a internet, o que aconteceu? Veio todos esses problemas. Daí, ó, pode ver, todos os módulos estão construídos com consultas assim. Então, o que acontece? Nós aqui vamos remover todo esse tipo de consulta e colocar o foco nos campos. Até mesmo porque campos com imagem, que é os campos chamados, os famosos blobs, né, tratados no MySQL, e até pelo Access aqui como imagem, eles são pesados. Então o que acontece? Se você não precisa puxar ele ou os dados dele, é até mais fácil, né, a gente dar o foco e ir direto ao assunto. E aí você quebra essa parte da demora, que é legal porque, infelizmente, a conexão dos índices com MySQL fica difícil na tabela vinculada. Não achamos aí uma forma de fazer isso assim eficiente. Então, mas porém as duas aplicações, MySQL e o Access, eles se conectam bem, se falam bem. E viabilizou aí por outros vídeos, até que nem eu falei, pelo custo, pela facilidade de manter a sua aplicação em Access e vincular com o MySQL para usar na nuvem. E isso foi muito prático, bom, ajudou bastante gente, né? E é claro, a nós aqui, né? E temos clientes aí satisfeitos. Então, essa é a dica aí, pessoal, para vocês fazer dessa forma, que vai ficar bem mais prático, bem mais rápido. E é claro, não vai transparecer isso lá para o cliente, porque a consulta, ela realmente ela demanda, né? Para nós assim, a eficiência ela tem que ser rápida, não é? Ninguém gosta de ficar esperando, muito menos que trave, né, numa consulta para dar erro na aplicação. Isso aí está ajudando legal. Aqui para a gente funcionou bem. Nós já estamos aplicando isso em todos os aplicativos que temos aqui. Nós vamos mudar isso e parece que foi uma solução eficiente. Então, assim, estamos compartilhando para vocês aí que usam, que tem outros tipos de linguagem até, mas que nem eu falei, a regra do script SQL eu acho que vale para todos, independente da linguagem. E aí é claro também que, como se tem um ganho também na tabela local, que é eficaz você fazer consulta desta forma, tornando a aplicação muito mais profissional, mais rápida, melhorou muito mais ainda nesse tipo de conexão. Então, fica legal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscrevam no nosso canal. Vamos deixar aqui também o resumo destas dicas que aplicamos aqui neste vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima, galera!